Tem que ficar a luzinha assim. Oi. Oi. Ah lá, a luz ficou acesa. Ah lá, apagou uma. Alô, 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 tá ouvindo? Estão ouvindo agora? Voltamos. Aqui fica uma correria, todo mundo tentando arrumar aqui o som, minha gente. Agora tá certo, né? Viu? É que eu ia mostrar para vocês o curso que eu estou fazendo de dança do ventre, né? Mas daí voltou, entendeu? Não deu muito tempo, certo, gente? Hoje nós vamos ver, então, uma matéria super importante, que são as funções do Q e do C. Né? É bem provável que caia um pequeno trecho para vocês no concurso, né? E ele grife, ele sublinhe uns Qs. E pergunte, os Qs sublinhados são, respectivamente, aí vem pronome, conjunção, preposição, certo? Então, eu coloquei aqui uma média, acho que de uns 10 de cada. Se a gente for esmiuçar, cavalcando, é possível que a gente ache outros. Mas aqui, gente, estão aqueles que são os top mesmo, os que caem em concurso. Tá legal? Então, eu coloquei aqui no quadro, ó, o que pode ser. E depois nós vamos ver o C. O que o C pode ser, tá bom? Então, a primeira coisa que o que pode ser, que está aí na folhinha para vocês, é substantivo. O que, para ser substantivo, tem que ter acento toda vez. Senão, não é. Então, por exemplo, você fala assim, ó, ele tem um quê de pecado. Ele tem um quê de pecado acariciado pela emoção. É um trecho de uma música que o Caetano Veloso canta, né? Professor, o que significa ele tem um quê? Ele tem um pouco. Significa, ela tem um quê, assim, da Madonna. Ela tem um quê, assim, de misterioso. Né? Significa um pouco, um jeito, um lado. Certo? Ela tem um quê, assim, de mentirosa que não me agrada. Ela tem um quê, assim, de psicopata. que me amedronta. Então, ele vai ter esse acento aqui. E aqui, normalmente, vem um artigo aqui, um que. Pode ser aquele que misterioso que ela tem, aquele que. Vai ter aqui um elemento, um artigo, um pronome que eles vão determinar que esse que vai ser substantivo. Mas tem que ter acento, tá, gente? Ela tem um que, assim, de lunática, que não me agrada. Substantivo. Então, o que pode ser um substantivo. Tá bom? Depois, na folhinha, vem interjeição. É legal que são os dois Qs que vêm com acento. Tá? O outro, que, como interjeição, vem com acento. É assim, ó. Ó, interjeição. Que? Só que a gente não fala que, a gente fala que. Eu não vou lá, não. Quando você fala para a pessoa que, não fala isso, não. O que você está querendo falar para ela quando você fala que? Hein? Que, menina? Para com isso. Que. Eu não vou lá hoje, não. É esse que é aqui. Você vai escrever que no texto. A gente não escreve que em lugar nenhum. Que. Hoje eu não vou sair. Hoje não vou sair. Então, a interjeição, ela vem com acento, ela vem com ponto de exclamação, de um modo geral, e seria nesse tom, quando a gente fala desse jeito, que... Ela não vou responder nada, não. Que... Eu não vou nem ligar. Entendeu? Ele vem desse jeito. Como se fosse, nossa, deixa pra lá. Né? Ui! Deixa ela. É uma interjeição. Então, aqui estão os dois Qs com acento, né? O substantivo e o segundo Q, interjeição. Tá bom? Guardaram aí? O terceiro que vem aqui. Agora, eu quero que vocês comparem aqui na folhinha. Eu vou ensinar dois, meio fora de ordem, mas eu quero que vocês guardem os dois de uma vez. Que é advérbio na letra C e a letra F, de faca,
Eu quero que vocês comparem o que eu vou falar na letra C com o F. Na letra C está escrito advérbio. No F está escrito adjetivo. Observe, mas na letra C está escrito só advérbio, mas o concurso pode falar pronome advérbio, se ele quiser, tá? Tá vendo que na F está escrito pronome adjetivo? O que vocês têm que guardar é a palavra adjetivo e advérbio. Adjetivo e advérbio, que é o que eu vou explicar agora. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que o que eu vou falar agora faz jus a cair em concurso, porque a gente usa demais. Então, vamos olhar aqui, ó. Vou colocar mais 2 agora, que são muito, mas muito importantes, que a gente fala demais. Então, quando você fala assim para a pessoa, ó, que casa. Olha essa frase. Quando você fala para a pessoa assim, que casa, o que você quis dizer com isso? Vocês estão observando que a casa é um substantivo. Casa é um substantivo. Então, quando você fala para a pessoa assim, que casa, hein? Que carro, que mulher, hein? Que festa, que dia, meu Deus. Né? Que briga. Olha que sapato, hein? Que roupa. Tá vendo? Quando esse que acompanhar um substantivo, que é esse caso aqui, aquilo que acompanha substantivo é um adjetivo. Então, este que aqui, ó, é um adjetivo. Claro, professor, mas ele não é um adjetivo. Por isso que o concurso pode chamar de pronome adjetivo. Tá vendo? Pronome adjetivo. Vou pôr a palavra pronome aqui, mas se o concurso falar que ele faz papel de adjetivo, é a mesma coisa. Porque se eu falar para você que casa, eu estou dizendo para você que casa linda, que casa maravilhosa. Se eu falar para vocês, gente, que homem. Meninas, que homem. Todo mundo vai querer conhecer. Né? Significa homem educado. É isso que eu estou falando, né? Homem... Homem gentil, é o que eu estou falando, né? Então, quando você fala assim, que dia? Então, que dia pode ser que seja coisa boa ou coisa ruim, mas eu estou salientando o dia. Que dia inesquecível. A gente fala tanto isso, gente. Olha, que fome. Que fome que eu estou. Você está querendo dizer que fome grande, que fome intensa, que fome enorme. Então, ele aumenta, ele dá uma característica para esse substantivo, por isso que ele é adjetivo. Gente, esse que aqui faz uma função sensacional. Né? Você fala, que casa, que roupa, né? Que carro, que frio. Olha, quando você fala, que frio que tá, que calor. Toda vez que o que faz esse papel acompanhando um substantivo, ele é um adjetivo. O concurso pode falar pronome adjetivo também. E agora tem um outro que vocês usam muito também, eu também uso, todo mundo, que é, vou colocar uma frase bem comum, que legal, que legal. Legal, gente, quando você fala que legal, você não está falando que é legal só. Quando você fala que lindo, né? Que grande, que bonito. Quando você fala que chato. Agora, vocês vão observar que este que ele está acompanhando um adjetivo. Agora, vocês vão ver, ele é um pronome advérbio. Percebe? Vocês usam essa exclamação, é que a gente usa, gente, a gente sabe por intuição, porque somos bons falantes, nós usamos com automatismo. Sai. A gente não explica que é assim para uma criança, mas uma criança sabe usar. Todo mundo sabe usar, porque nós somos falantes da língua portuguesa e sabemos falar com maestria. Toda vez que você fala que casa acompanhou o substantivo, esse que faz papel de adjetivo, ou pronome adjetivo. Quando você fala que legal, esse que acompanhou um adjetivo, então ele é um advérbio. Então você tem que ver quem ele acompanha. Quando você come um lanche, você fala que gostoso, hein? Quando você fala que gostoso, acompanhou gostoso, que é um advérbio. Então, esse que acompanhou gostoso, que é um adjetivo. Então, esse que é um advérbio. Agora, se você falar que lanche, hein? Que lanche. Olha lá. Agora acompanhou um substantivo.
Mas ele vai ter esse valor. Você fala, você come, gostou muito, você fala, que lanche. Você quer dizer, que lanche gostoso. Lanche, né? Saboroso. Ele faz o papel, ele aumenta o poder dessa casa, é um adjetivo. Aqui aumenta o poder do adjetivo, é um advérbio. Quem muda um adjetivo é sempre um advérbio, hein? Quando você fala homem bonito, quando você fala muito bonito, o bonito é adjetivo, mas o muito é advérbio. Toda palavra que muda o jeito de um adjetivo é um advérbio. Tá bom? Você fala, chegou uma mulher bonita. Bonita é adjetivo da mulher. Agora, chegou uma mulher tão bonita. O que esse tão está fazendo? Mudando o bonita, que é um adjetivo. Então, esse tão é um advérbio. A palavra que muda um adjetivo é um advérbio sempre. Tá? Essa frase aqui, ó, para um leigo, esses dois Qs aqui, uma pessoa, um falante, aquele que não estuda a língua portuguesa, ele vai achar que são dois Qs iguais. Mas a função morfológica deles é diferente. Tá? De adjetivo e esse de advérbio. Tá bom? Muito importante isso, tá, gente? Esses dois Qs que nós vimos aqui. Aí, aqui na folhinha, eu coloquei um outro Q. Olha lá como advérbio. Que longe. Que longe. Tá vendo? Ele mudou um outro advérbio. O que você tem que perceber, ó, quando o que acompanha, vamos fazer assim para simplificar mais. Quando o que acompanha um substantivo, ele é adjetivo. E quando ele não acompanhar um substantivo, pode ser qualquer palavra, ele já vai ser advérbio. Tá vendo aqui, ó? Que longe. O que acompanhou? A palavra longe. Longe é o quê? Um advérbio. Então, esse que também é outro advérbio. Você tem que guardar que para ser adjetivo, ele tem que acompanhar um substantivo. Não acompanhando o substantivo, ele já vai ser um advérbio. Joia, gente? Agora, a preposição, gente, eu vou falar para vocês, até quando eu terminei a faculdade, se alguém me perguntasse que um que pode ser preposição, eu ia falar que não. O que é preposição, professora? A, ante, após, até, de, desde, em, entre, por, para, perante, per, tras, sem, sob, sobre. Não é isso que é preposição? Aqui nessa lista não tem um que. Mas o que pode ser uma preposição. Então, se alguém me perguntasse, eu ia dizer que não. Depois eu aprendi. Agora eu acho super fácil reconhecer a preposição. É assim, ó. Quando você fala para a pessoa assim, ó. Você tem que fazer a tarefa. Hoje você fala assim, nossa, mas eu guardei mesmo isso daí, professora. É muito fácil a preposição. Primeiro, ela vem entre dois verbos. Tá vendo? Ela vem entre dois verbos. Outra, este verbo vai ser o verbo ter, e esse aqui vai estar no infinitivo. Veja como essa estrutura a gente fala assim, gente, eu tenho que ficar aqui. Tenho que ficar. Tenho que ficar. Vem o verbo ter, aí o que e um verbo no infinitivo. Por que é a preposição? Porque esse que, ele tem valor de de. Esse que tem valor de de. Então, a pessoa fala assim, aqui derreteu um pouco a caneta, né? Quando você fala, você tem de fazer a tarefa. Vocês, durante a minha estrada, aí, eu serpenteei por muitas escolas. Em uma delas, eu encontrei uma diretora que dizia assim, Célia, você tem de fazer a prova até hoje à noite. Ela não falava, você tem que fazer. Você tem de fazer. Aí vocês podem falar assim, professora, mas se eu falar tem que fazer ou tem de fazer é o mesmo sentido? Mas alguns gramáticos, eles fazem uma pequena diferença semântica. Eles falam que quando você fala para a pessoa, você tem que fazer a tarefa hoje, não é uma ordem. E quando você fala, você tem de ficar aqui, tem de, você fala o de, eles falam que seria uma ordem. Mas isso, gente, não é consagrada, essa ideia não é consagrada entre os gramáticos. Só estou falando o que alguns apregoam por aí, tá bom? Então, observa quando vocês falam assim, a minha filha teve que ajudar a mãe dela. A minha filha teve que ajudar a mãe dela. Vem o verbo ter conjugado em qualquer tempo ou pessoa,
Daí o que, e aqui um verbo no infinitivo. Quando você fala assim, ai, ela teve que fazer o almoço, ela teve que fazer o almoço. Eu tive que ajudar a minha mãe, tive que ajudar. Quando você fala, ela vai ter que comprar. Ela vai, ó, ter que comprar. Ter de comprar. É só você fazer o teste. Se der para pôr o de, o que eu estou querendo dizer é que se o que for preposição, dá para pôr o de no lugar. Tá bom? Vai vir o ter, o que e um verbo no infinitivo. Gente, se vocês guardarem essa estrutura, é uma delícia. Cai no concurso, você bate o olho. Alunos de outros concursos, ó, não acertam. Sabia? Vocês vão acertar. Eu tive que aprender, ó, eu tive que aprender tudo sobre o que naquela aula. Tive que gostar, eu tive que comprar almoço, eu tive que ficar na escola. Ela teve que ajudar. A gente usa muito essa estrutura, tá bom? Preposição, hein? Joia? Depois vem algumas explicações sobre como sendo conjunção, tá? Olha lá, conjunção integrante. Agora eu vou ensinar para vocês, vou meio fora de ordem, eu vou ensinar dois outros quês. Conjunção integrante e pronome relativo. Conjunção integrante e pronome relativo. Para mim, são os dois preferidos dos concursos. Conjunção integrante e pronome relativo. Conjunção integrante e pronome relativo. Vou falar desses dois agora, tá? Não está nessa ordem, o pronome relativo está mais no final na folhinha, mas eu vou falar dos dois agora porque os dois são muito importantes. Eu vou falar dos dois juntos, porque eu acho que quando o aluno compara, às vezes ele aprende mais. Você aprende um, depois lá na frente aprende o outro. Quando você aprende dois, comparando, às vezes fica mais fácil para a gente guardar. Né? Então, como conjunção integrante. Conjunção integrante. Olha lá. Agora, como conjunção integrante. Eu sempre falo para o aluno que ela vai ser substituível. O teste que você vai fazer é substituível pelo isso. Se você quiser colocar isto, também pode, tá? É indiferente. Quando você fala assim, ó, quero que ele volte. Quero que ele volte para mim. O Laurindo, quero que Laurindo volte para mim, que era o sanfoneiro lá da Água da Garça, onde eu morava. Aquele bonitão, hein? Então, aqui, ó, quero que ele volte. Então, quando vocês virem, normalmente vem um verbo aqui, não precisa ser necessariamente, mas a partir dele, você consegue colocar o isso, ó. Eu quero que ele volte, eu quero isso. Não é para ler mais nada, só coloco isso. Não é para falar quero isso, ele volte. Não é assim, não. O que eu quero? Eu quero isso. O isso vai substituir toda a oração para ser conjunção integrante. Ô, professor, por que chama conjunção integrante? Porque ele integra essas duas orações, como se fosse assim, vem uma oração aqui, outra aqui, e esse que é uma colinha, integra. Ele não tem outra função nenhuma, chama conjunção integrante. Não tem função sintática, não tem outra função. A conjunção integrante serve para unir duas orações. Certo? Como se você quebrasse um objeto em dois pedaços. Pega outro pedaço, põe uma cola. Junta. Conjunção integrante. Toda vez que for conjunção integrante, você vai colocar o isto. Tá? Vocês vão ver que o se também pode ser conjunção integrante. Depois, na hora do se, eu vou explicar isso aí. Ele também pode ser conjunção integrante. Então, por exemplo, se tiver assim, ó, eu vi que ele estava nervoso, eu vi isto. Eu sei que ele vem, eu sei isto. Eu notei que ele estava triste, eu notei isto. Eu preciso de que ele venha, eu preciso disto. Quando tiver preposição, você tem que pôr junto, senão vou colocar um exemplo com preposição, ó. Eu preciso de que ele venha. Ó, agora, tá caindo aqui, pode deixar que eu pego, gente. Ó, preciso, tá vendo aqui, ó? Agora tem uma preposição, certo? Então, com a preposição, o de mais o isso, você vai ter que falar disso, tá? Eu preciso de que ele venha, eu preciso disso. Ó, sou favorável a que ele venha, sou favorável a
isso. Você tem que usar a preposição. Professor, por que aqui você não usou? Porque aqui não tem preposição, mas se tiver o a, você vai ter que falar a isto. Se tiver o de mais isto, fica disto. Eu confio em que ele venha. Eu confio nisto, porque é o em mais o isso, nisso. Eu confio nisso. Certo? Se for conjunção integrante, esse é o teste que você tem que fazer. Ó, é bom que ele volte. Cai lá no concurso para você, ele grifa esse que. Meu palpite é que ele vai pôr um trecho, daí ele vai grifar 2 ou 3 ques. Se ele tiver muito afim, ele põe o C também. Porque quando essa matéria, você pode ver na gramática, vem assim, funções do que, funções do C. Essas duas, as duas partículas, sabe? Então, é bom que ele volte. É bom o quê? É bom isso. Convém que ele venha. Convém isso. Quero que ele fique. Eu quero isso. Certo? Dá a impressão que vai dar e vai dar para colocar o isso em tudo. Em todas as frases. Dá um exemplo que para a gente olhar parece, mas não vai ser conjunção integrante. Ela está falando assim que todas as orações dá a impressão, é porque eu dei muitos exemplos assim, então dá a impressão que tudo é conjunção integrante. Mas, ó, por exemplo, chegou a moça que me ajudou. Chegou a moça, isso, dá para falar? Já ficou esquisito, né? Chegou a moça que me ajudou. Chegou a moça, isso não vai dar, né? A rua em que eu moro é bonita. A rua, isso, não dá para falar mais. Tá vendo? Porque aqui, quando for isto, vai dar claramente para falar, quero que ele venha, eu quero isso. Eu vi que ele estava nervoso, eu vi isso. Você, claro que você vai perder o sentido, né? Mas o isso é um substituidor de orações. Quando você fala assim, o menino gritou, isso não foi bom, isso o quê? Porque ele gritou, pode ver, o isso, ele é substituidor de coisas. Toda vez que você falar o isso, ele é substituidor. Já notou? O isto também. Por isso que eu falei que tanto faz colocar isso ou isto. Quando você fala para a pessoa, isso não foi legal, isso o quê? Ele ter gritado com a pessoa, ele ter, certo? Bebido e dirigido. Então, toda vez que você falar o isso, ele é substituidor. Então, aqui, toda vez que você puser o isso, ele substitui essa oração iniciada pela conjunção integrante. Pode falar. Professora, não entendi a substituição por isso, barra disso, conjunção integrante, no exemplo que a senhora colocou no material. Vamos ver. Conjunção integrante. Olha lá. Liga orações dependentes. Uma integra o sentido da anterior. Eu acho que os duendes não existem. Eu acho isso. A pessoa fala assim, mas você acha isso? Você fala, eu acho isso. Como é que ela chama? Jenny? Jenny Luana. Eu acho que os duendes não existem. Eu acho isso. Às vezes você fala para a pessoa, mas você acha isso? A pessoa fala, eu acho isso. Ó, não é para colocar o isso e ler mais, é só o isso. O isso substitui a oração inteira. A partir do que, você não lê mais nada e fala o isso. É um teste para ser conjunção integrante. Certo? É evidente que vai chover. É evidente isso. É importante que você faça exercício. É importante isso. Né? É sério que ele veio. É sério isso. Gente, procurem, por exemplo, você vai estudar, vamos supor que você vai estudar direito hoje, pega uma matéria qualquer, grifa alguns ques que você vai usar. Alguns ques que você encontrar. Tenta ver se você classificaria certo no concurso. Só tem que tomar cuidado, que às vezes, se for assim, ó, mesmo que ele venha, não é só o que, é mesmo que você tem que analisar. Que a gente vai ver na outra aula, chama conjunção concessiva. É uma conjunção, mesmo que. Né? A gente já falou lá nas classes de palavras sobre isso. Ou então, quando você fala, desde que ele chegou, eu sou feliz. Desde que ele chegou, eu sou feliz, não é só o que você tem que analisar, é desde que. Daí é uma locução conjuntiva, não é só o que.
Quando você fala para uma pessoa, ainda que você me peça desculpas, eu não perdoo. Não é só o quê? É ainda que. Chama locução conjuntiva, quando você tem duas palavrinhas que andam juntas. Desde que, mesmo que, ainda que. Estão vendo? Aí não é só o que, tá bom? Eu estou falando isso porque, como eu pedi para vocês olharem em alguns textos o que, às vezes você encontra o mesmo que. Não dá para você analisar o que sozinho, é mesmo que. Que daí chama, em vez de chamar conjunção, chama locução conjuntiva, porque são duas palavrinhas, ou três, às vezes, mas que valem por uma. Conjunção é só uma palavra. Quando você usa duas, chama locução conjuntiva, que é um nome técnico, certo? Né? Correto. Mas às vezes a gente fala assim, essa conjunção aqui mesmo que, a gente chega a falar assim, mas o nome certo é locução conjuntiva. Tá bom, gente? Eu quero que vocês comparem a conjunção integrante toda vez que cai conjunção integrante. Toda vez, gente. Cai o outro, agora que eu vou falar, pronome relativo junto. Cai a dupla. Pode ser que caiam os outros, mas esses dois, eu acho impressionante. A hora que cai a conjunção integrante, ó, cai o outro agora, do qual eu vou falar que é pronome relativo. Então, conjunção integrante, você consegue colocar o isso no lugar. Vamos lá. Pronome relativo. Pronome relativo. Você consegue colocar o qual no lugar. Qual agora? É o qual, a qual, os quais, as quais. Tá bom? Você consegue colocar um desses. Toda vez, volto a dizer, que cai conjunção integrante, cai pronome relativo. É a dupla. Né? Cai um. Se eles derem um trecho para vocês sublinharem o que, vai cair o conjunção integrante. Se cair conjunção integrante, podem procurar. Vai haver uma resposta lá que vai ser pronome relativo. Tá bom? Então, vamos colocar o exemplo lá. O homem que entrou é médico. Observa pelo que eu expliquei para vocês sobre conjunção integrante. Eu não posso falar o homem isto. Veja, então não deu para colocar o isto, você tenta o segundo, que é o parceiro dele. Então, você vai falar assim, o homem, o qual entrou é médico. Gente, se aqui for o homem, aqui você vai pôr o qual. Se for a mulher, você vai pôr a qual. Se for os homens, aqui atrás você põe os quais. E se for as mulheres, você vai pôr as quais. Né? O pronome relativo, por isso que ele chama pronome relativo, ele está relacionado com o que eu falei antes. Então, ele é um substituidor dessa palavra. Então, por que eu ponho o qual? Porque aqui está escrito homem. Se fosse os homens, eu ia pôr os quais. Se fosse a mulher, eu ia pôr a qual. As mulheres, eu ponho as quais. Tá? Então, você vai conseguir colocar o qual agora. A mulher que entrou é minha amiga. A mulher a qual entrou é minha amiga. E também vem com preposição. Por exemplo, o livro de que preciso. O livro de que preciso é raro. Faça o teste, gente. O homem isto. Não dá para você falar o homem isto. Aqui você não pode falar o livro disto. Não é uma oração. Né? Então, aqui você vai falar o de mais o qual. O livro do qual preciso. Esse também pede preposição. A mulher na qual confio. Se tiver a mulher em que confio, cai lá no concurso. A mulher em que confio. Você pega o em, mas a qual vai ficar o quê? A mulher na qual confio. Certo? Então, esses dois, conjunção integrante, você consegue colocar o isso. Se for pronome relativo, o que, ele é substituível por o qual. Gente, que e o qual são iguais. Como pronomes relativos, eles são iguais. Né? Você fala assim, a água que eu comprei é com gás. Você fala, a água a qual comprei é com gás. Você não pode falar a água isto. Então, já vai com isso. Você fala, eu vou tentar o isto, conjunção integrante. Se deu, deu. Não deu, tenta o qual. Porque o qual é pronome relativo. A dupla, conjunção integrante, pronome relativo, essa dupla é muito presente em concurso. Certo? Pode ser
que ele chame só de conjunção e pronome, que ele não cite essas duas palavras, também isso é comum. Vamos supor que ele pegue um trecho, ele grife 4 ques, 4. Aí ele coloca assim, ó, presta atenção, conjunção, conjunção, pronome, pronome. Pronome, pronome, conjunção, conjunção. Às vezes, ele não pede a palavra integrante nem relativo, ele só chama de pronome de conjunção. Então, quando der para pôr isto, é conjunção. Quando der para pôr o qual, é pronome. Estão vendo? Se alguém falasse assim, Célia, vai cair um exercício de quê no concurso? Eu daria esses dois primeiro para vocês. Escolhe 2, eu escolheria esses 2. Eu já falei de outros, agora, no início da aula, de outros super importantes também. Mas esses 2, gente, é o que mais cai. Que eu vejo em toda a prova, eu falo, tá lá, cai esse junto, sabe? Às vezes cai só isso que eu estou dizendo. Conjunção, conjunção, pronome, pronome. Ele não chega a falar a palavra integrante nem relativo, mas você vai precisar disso daqui, ó. O isso e o qual para fazer o teste. Tá bom? Aqui é o qual, a qual, os quais, as quais. O qual e suas variações. Tá bom? Muito bem. Esse pronome relativo, ele está mais para baixo, é a letra G, ó. Ó, olha a letra G, pronome relativo que eu dei aí para vocês. Está escrito assim, ó. O amor é fogo que arde sem se ver. Você não pode falar o amor é fogo isto. Mas você pode falar o amor é fogo, o qual arde sem se ver. Certo? A vida que eu levo, professor, a vida que eu levo é muito difícil. Você não pode falar a vida isto. Você pode falar a vida a qual eu levo é muito difícil. A qual eu levo é muito difícil. Tá bom? Vocês estão ficando ótimos. Estou sentindo aí. Né, gente? Vamos seguir, então. Falando ainda do quê? Ó. Agora vem lá como conjunção, ainda como conjunção. Eu ensinei como conjunção integrante, né? Agora ele vai dar alguns lá, ó. Conjunção aditiva. Como conjunção aditiva, ele vem entre 2 verbos iguais. Conjunção aditiva. Vamos escrever aqui, ó. A gente fala assim, ó. Ele fala que fala. Ele fala que fala e não explica nada para a gente. Ele grita que grita e não diz nada. Esperneia que esperneia e fica por isso mesmo. Então, vem um que no meio de 2 verbos iguais. Não é para confundir com aquela outra lá que eu falei, preposição, hein? Professor, mas isso daí eu nem uso. Eu também digo para você, eu uso pouco. Mas se acontecer isso, né? O bebê chora que chora, minha filha, e nada de dormir. Entendeu? Ele briga que briga, mas não sai de lá. Então, vem 2 verbos iguais e esse que no meio. Daí chama conjunção aditiva. Porque significa e. Fala, é como se... O eu acho que a gente usa mais. A gente fala, ele fala, e fala, e fala, e fala, e não fala nada. Por que ele é tido como conjunção aditiva? Porque ele vai ter o valor de e. Ele grita e ninguém faz nada. Ele grita que grita e ninguém faz nada. Então, ele vem no meio de 2 verbos, chama conjunção aditiva, porque tem um valor de e. Tá bom? Bom, aí vem aqui, ó. Olha lá, a voz do sino tocava que tocava a chamar os fiéis. Né? Faltou acento em fiéis. Aqui no meu tá sem acento, tá? Põe acento em fiéis aí, um acento no é, fiéis. Por que, professora, que tem acento fiéis? Porque é de tongo aberto na última sílaba. Na última sílaba tem acento. O que não tem acento é ideia, porque tem o A depois. Fiéis tem acento, tá? Aí vem como conjunção causal. Equivale, olha lá, ó, conjunção causal. Você pode pôr o pois no lugar ou o porquê. Ó, levou o agasalho, que podia esfriar. Levou o agasalho porque podia esfriar. Né? Por exemplo, ela... Volte logo, que eu vou te contar uma coisa. Volte logo, porque vou te contar uma coisa. Chegue cedo, que eu quero servir o
jantar pontualmente. Chegue cedo, porque eu quero servir o jantar. Gente, esse que, com valor de porque, a gente usa muito também. Quando você fala assim para a pessoa, fica quieto que ele está dormindo. Fica quieto que ele está dormindo. Quer dizer, fica quieto porque ele está dormindo. Tá vendo? Aí vem conjunção consecutiva. A conjunção consecutiva, deixa eu colocar aqui, conjunção consecutiva, é uma coisa que a gente fala muito também. Gente, tudo aqui, salvo assim um caso ou outro, a maioria, você fala assim, realmente, essa frase eu uso. Eu uso isso aí, não é verdade? Você vai constatando que faz parte da tua linguagem. Olha agora a conjunção consecutiva. Quem é que não usa isso? É assim um processo, ó. Vai ter um tão, tanto, a palavra tamanho e a palavra tal. E aí, aqui na frente, vai aparecer um que. Claro, nós estamos estudando esse que hoje, né? Mas para ela ser consecutiva, atrás, lá na oração anterior, você vai usar um desses 4 T's. Tão, tanto, tamanho e tal. Tão, tanto, tamanho e tal. Aí você vai cair nesse que é conjunção consecutiva. Presta atenção. Eu estou tão nervosa hoje. Qual que é a consequência? Que eu não consigo nem conversar com ninguém. A consequência começa nesse que. Por isso que ele chama conjunção consecutiva. Olha o tanto. Choveu tanto em Londrina, olha lá, que as ruas estão alagadas. Esse que chama conjunção consecutiva. Ali entra a consequência. Olha o tamanho. São 4 T's. A gente normalmente usa os 2 primeiros. Esses aqui a gente usa menos. Ó, o susto foi tamanho. Olha lá. Que ele desmaiou. A beleza dela é tal que todos querem namorá-la. Tá vendo? A consequência é isso aqui. Então, desses 4 T's, tão, tanto, tamanho e tal, nós usamos os dois primeiros, eu acho que a gente usa todo dia. A gente fala assim, gente, comi tanto que eu não estou conseguindo nem respirar. Né? Tava tão gostoso lá que eu fiquei mais 4 dias. Tá vendo? Chorei tanto ontem que hoje meus olhos estão inchados. A gente fala muito. Tava tão chato, menina, que eu fui embora super cedo. Tá vendo? Então eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Estava tão enfadonha a festa. Gostaram da enfadonha? Estava tão enfadonha a festa que fui embora rapidamente. Por que eu estou fazendo questão de escrever? Aqui, esse que chama conjunção consecutiva. Só porque às vezes o concurso pode perguntar uma coisa para vocês, que o concurso gosta muito de falar, consequência. Atrás estará a causa, tá? Então aqui é um tipo de construção com causa e consequência. Porque às vezes o concurso fala assim, marque o item em que há causa e consequência. Como a gente usa muito isso aqui, toda vez a gente fala assim, eu gosto tanto de Marília que vou me casar com ela. Às vezes cai uma poesia. Tanto, você vê o tanto lá, vai cair num que inicia a consequência. O que está atrás é a causa. Aqui, ó, a festa estava enfadonha, foi a causa. Qual foi a consequência? Eu fui embora logo. Então, às vezes, cai isso aqui para você saber a conjunção consecutiva, mas às vezes o concurso não pergunta dela. Cai essa estrutura e ele fala, leia os trechos, põe um trecho na letra A, um trecho na letra B. Marque o trecho em que há relação de causa e consequência. Né? Esses 4 T's, né? A gente fala assim, tamanha, pode ser tamanho, tamanha, tamanhos, tamanho, né? Tamanha foi a surpresa dela que ela chorou de emoção, né? Então você vai cair lá no que como consecutiva. Eu falo para vocês, essa é uma estrutura, o quê? Conjunção consecutiva. Quando cai em concurso, nós falamos demais, mas o aluno, eu noto quando eu dou em prova para meus alunos, é um tipo de conjunção de que ele se esquece na prova. Conjunção consecutiva. A gente fala bastante, viu? Nossa, ele é tão chato, menina, que eu nem olho na cara dele mais. Né?
Estava tão gostoso lá que eu fiquei até de madrugada, né? Ele estava tão nervoso que eu emprestei o meu carro para ele. Você vai cair na consequência. A gente fala muitíssimo essa estrutura, tá? Relação de causa e consequência. Então, vem lá, ó, consecutiva. O trânsito estava tão ruim que nos atrasamos. Olha lá o tão. Volta, esses 4 T's aqui, eles não são conjunção, tá? Eles são advérbios de intensidade. Toda vez que você usa isso aqui, você intensifica uma situação. Estava tão chato, ele chorou tanto, o susto foi tamanho, a beleza dela é tal. Tá vendo? Eles são intensificadores da causa. E aí a gente introduz uma consequência, que é esse que aí. Até aqui tudo certo, minha gente? Agora vem pronome adjetivo, eu já expliquei. Pronome relativo, já expliquei também, que dá para pôr o qual, tá? O qual, a qual, os quais. Agora vem um mega importante, que é partícula de realce ou expletiva, tá? Vamos lá. Olha lá, vamos colocar aqui. Não é tão difícil, é? Vai falar assim, professora, não é difícil. Você explica um, eu entendi, você explica o outro, eu entendi, você explica o outro, eu entendi. Mas daí fica um pessoalzinho, vira uma turminha, né? Não é difícil, nenhum é difícil. E você vai constatando que isso aqui faz parte da nossa fala corrente. Tá aí no dia a dia, não é um negócio assim lá atrás das montanhas, tá aqui, né? Só que eu entendo que realmente junta um, junta outro, por isso que a gente tem que revisar, né? Todo professor vem aqui e fala que tem que revisar, né, gente? Não é verdade? Ô professor, ó fogaça. Ô professor, mas tem que estudar todo dia, é isso? Tem que estudar todo dia. Não é assim que ele fala? Partícula agora de realce, ou expletiva. Olha lá. Guarda esse nome expletivo, porque você fala assim, eu não sei não, esse negócio é difícil. É toda vez que você usa um que você pode jogar fora. Não serve para nada. Você tira o que e a frase fica perfeita, intacta. Ué, mas para que aquele que está ali então? Olha a palavra aqui, ó. Realce. Você já viu que às vezes a pessoa fala um negócio, ela te chama lá, Célia, eu não respondo, Célia, eu não respondo. Daí eu falo, que é? Que é? Por que eu falei 2 Qs? Você escreve, quando você fosse escrever, você ia escrever que é? Você escreve assim? Ah, não, professor, eu escrevo só um. Mas e o outro, então? É para quê? É esse aqui, de realce, não serve para nada. Um deles não serve para nada. A pessoa fala, que foi, meu? Que foi? Um que desse não serve para nada. Quando você usa 2 Qs, um é de realce. Mas nem sempre eu uso 2, professora. Por exemplo, você fala assim, ó. Ele que sabe inglês. Quando eu falo assim, você pode me ensinar inglês? Daí o outro fala assim, pergunta para ele. Ele que sabe inglês. Vou tirar o quê? Olha o que fica. Pergunta para ele. Ele sabe inglês. Aí você fala, ele que sabe inglês. Esse que é só para enfatizar. Quando a pessoa fala assim, mas você sabe isso, aí você fala para a pessoa, eu que sei. Você está dizendo para a pessoa assim, eu que sei. Esse ser, você pode jogar fora. Ele não serve para nada. Aí quando você fala assim, coitado, ele que foi lá para te ajudar. Você está falando, coitado, ele foi lá para ajudar. Quando você fala para a pessoa assim, ele que fez o bolo, professora, ele que fez o bolo. Olha que legal, professora, ele que fez o bolo. Olha que legal, professora, ele fez o bolo. Você vai notar que é um quê? Professora, mas é errado? Não, a gente põe de ênfase mesmo. Ele é muito comum, enfático. Né? Agora, pode ser que, e eu já vou acrescentar, às vezes não é o que é realce, é que. Já perceberam? Que você fala, ele é que sabe matemática. Ele é que fez o bolo. Pode ser que, e às vezes o concurso dá é que.
Daí chama locuçãozinha de realce. Ó, ele é que sabe o caminho. E aí, você vai tirar o é que. Você não vai tirar só o que. Vai tirar o é que. Ô, professora, mas eu uso um ou uso o outro. Você usa os dois. Um dia você fala uma coisa, outro dia você fala outra. Tem dia que você fala assim, ele que sabe matemática, professora. E tem dia que você fala, professora, ele é que sabe matemática bem. Pode ver, tem dia que você fala esse, tem hora que você fala esse. É meio, sai assim, né? Vocês podem ver, ah, não, professora, eu acho que eu falo os dois. Quando você fala assim, ele que fez o bolo, professora. Você está querendo dizer, ele fez o bolo, professora. Esse que não serve para nada, tira, não vai fazer falta nenhuma. Agora, você pode me falar, professora, ele é que fez o bolo. Ele é que fez o bolo. Esse é que fez o bolo, né? Outro dia eu estava vendo uma estrutura, gente, e o aluno falou assim, ah, professora, como é que era? Ele foi fazer um concurso e ele falou assim que estava escrito lá, o tema da redação assim, ó, é nas quedas que as águas criam energia. Aí ele falou, professor, não são nas quedas que tinha que falar? Ó, é nas quedas que, é que. Sabia que esse é que é esse aqui que está separado? Vamos tirar os dois. Tira os dois. Nas quedas, as águas criam energia. Traz esse é perto daqui. Nas quedas é que as águas criam energia. O cara separa. Quando a pessoa fala assim, é nesses momentos que a gente reconhece os amigos. Está falando certo. Não são nesses momentos. É a partícula de Gauss que está o quê? Separada. Pode ver, ele fala assim, é nesses momentos que nós reconhecemos os amigos. Traz aqui perto. Você vai dizer, nesses momentos é que reconhecemos os amigos. Sabia que às vezes eles separam? O é fica aqui e aqui cai o que. Se você tirar os dois, você vai notar que a frase fica intacta. Fica um pouco mais difícil da gente perceber, porque ele separou. É nessas horas que eu reconheço que meu marido é bom. É nessas horas que... Então, eu vou tirar. Nessas horas, eu reconheço que meu marido é bom. Separei a partícula de realce, separei. E a gente, às vezes, se perde aí. Por isso que a gente fala assim, você não pode falar, são nesses momentos que nós reconhecemos os amigos. É nesses momentos que... Porque se está ligado ao que, você tira, serve para nada. Quando eu falo não serve para nada, gente, é que eu estou querendo mostrar para vocês que ele não vai fazer falta na estrutura. Mas ele tem um papel importante de realce. É nessas horas que eu reconheço os amigos. É nesses momentos que eu entendi tudo. Certo? Então, às vezes foi nesse momento que... Pode ser no passado. Foi nesse momento que... Foi que... Certo? Pode ser no passado também. Será nesse momento que. Pode ser também será que. É que, foi que, será que. Partícula de realce. Tá bom? Olha lá, diga-me qual que é... Olha, quem não fala uma frase dessa, né? Diga-me qual que é o endereço da locadora. Me fala qual que é seu nome. Qual que é a rua? Quando você fala para a pessoa, me fala qual que é a rua. Tem gente que fala, me diga qual é a rua. Agora você fala, me diga qual que é a rua. Olha lá, é só tirar. Diga-me qual é o endereço. Olha lá, tira esse que daí para você ver. Então, o teste, se for partícula de realce, esse que ou é que, se ele for de fato de realce, você vai tirar e você vai reler a frase, ela vai estar perfeita, gramaticalmente perfeita, semanticamente perfeita. Certo? Vai ser uma frase gramatical. Inteligível, total, entendo completamente, sem aquele que ali. Certo? Bom. Olha, por exemplo, eu estou aqui... Eu coloquei alguns trechos, né? Por exemplo, olha lá na página 3, esse daqui que tem a Perla. Conhece a Perla, cantora Perla? Leia a manchete abaixo e analise o que em destaque. Perla diz que foi Deus quem mandou ela voltar para o funk. Perla diz que foi Deus quem mandou ela voltar para o funk. Né? Beber uma aguinha.
vocês vão fazer assim. Perla diz isto. Perla diz isto. Então, se deu para pôr isto, é uma conjunção o quê? Integrante. Olha o que está escrito na letra B de bosque. Tá vendo aí? Está escrito assim, uma conjunção integrante caracterizando uma oração subordinada substantiva. Agora vocês vão decorar o que eu vou pedir. Conjunção integrante. Sempre está iniciando uma oração subordinada substantiva. Uma coisa tem a ver com a outra. Se você falou que o que é conjunção integrante, ele sempre significa o quê? Always. Ele sempre está iniciando uma oração subordinada substantiva. Porque ele poderia fazer o seguinte, ele poderia dar, é que ele não deu aqui, mas ele poderia dar assim, ó, uma conjunção integrante, caracterizando uma oração subordinada substantiva, ou caracterizando uma oração subordinada adjetiva. Ele poderia falar isso, certo? Aliás, eu queria falar mais uma coisa para vocês. Eu coloquei aqui no quadro conjunção integrante e pronome relativo, pedi para vocês guardarem os dois. A conjunção integrante sempre vai iniciar uma oração subordinada substantiva. Aqui, pronome relativo, que é a letra G da folhinha, pronome relativo, sempre inicia uma oração subordinada adjetiva. Vai ter valor de adjetivo. Guardou, gente, na letra G? Pode fazer com calma que vale a pena. Toda vez que der para pôr o isto, é conjunção integrante. E ele inicia uma oração subordinada substantiva. Toda vez que no lugar do que você conseguir colocar o qual, é pronome relativo. E sempre inicia uma oração subordinada adjetiva. Certo? Que é o que está na letra G, ó, pronome relativo. O amor é fogo, o qual arde sem se ver. A partir desse que aí, chama oração subordinada adjetiva. Então, a Perla diz isto. Olha esse de baixo. Observe o texto, quando ele fala, que legal, mas eu já sabia, né? Que legal. Como esse que, do que legal, esse que acompanha a palavra legal, legal é um o quê? Adjetivo. Então, significa que esse que é um o quê? Advérbio. Advérbio. Então, está escrito lá, ó, letra C de coração. Tem valor de advérbio, pois intensifica o sentido da palavra legal. Gente, hã? Eu falei letra D de coração? Eu falei letra D de coração? Nada a ver. É letra D de deixa disso. Fala as letras certas. Olha, gente, eu falo para vocês, esse exercício aí tem valor de advérbio, pois intensifica o exercício, o sentido da palavra legal. Se eu nunca ouvi, eu não faço um exercício desse. Esses dois que legal, guardem duas. Guarda que legal que a gente fala, ou que bom, que é advérbio. E quando você fala que dia, que festa, aí é valor de adjetivo. Esses dois a gente fala muito também. Tá vendo? Pode cair desse jeito aqui, ó. Né? Eles põem uma figura e fazem uma pergunta. Certo? E aí vai. Olha o 9. Olha o exercício 9. No trecho, diz que diz, mas não faz nada. Diz que diz. Toda vez que ela está entre duas palavras iguais, dois verbos iguais, chama conjunção aditiva. É diz e diz, tá? Que tem a mesma função morfológica, tá? Letra B, de bosque, porque está no meio, né? E aí vai, minha gente. Vocês podem estudar os outros depois. Eu vou passar agora para a partícula C, tá bom? Vamos falar um pouco do C. Não dá vontade de fazer letras quando você vê essas preciosidades?
Dá uma vontade, mas não é muito grande assim, né? Como diz o outro, passa rápido, né? É uma vontade ligeira, né? Vamos falar do C agora. Vamos lá, C. C. Bom, primeiro, o C, ele pode ser, como o que eu falei lá atrás, ele pode ser um substantivo. Ó, o C, aí vem lá, o C, tá? Se você quiser colocar entre aspas, você pode. Não sou obrigada. Deixa eu ver se ele colocou aqui. O C é uma palavra que estudaremos agora. O C vai ser estudado agora. Olha lá. Tá vendo? O C vai ser estudado agora. Oi? Uhum. Eu pensei isso quando escrevi aqui. Fala assim, o C vai ser estudado agora, né? O brasileiro, o C vai ser estudado agora. Então, o C vai ser estudado agora. Em vez de colocar assim, o pronome C vai ser estudado agora. A palavra C vai ser estudada agora. Né? Então, a gente põe o C vai ser estudado agora. Vou fazer a pergunta do José, porque daí a história já está ficando. Tá. Ele falou assim, a conjunção integrante inicia a oração subordinada substantiva? Perguntando. Sim. Como que é o José? José Passanholo. Ah, é, o Passanholo. Sempre ele... ele sempre pergunta, né? Eu, se fosse um aluno aí, também ia perguntar bastante. É isso mesmo. Conjunção integrante inicia oração subordinada substantiva. Lembra que eu falei para vocês, gente? Depois que eu chego em casa, eu sempre dou uma olhada no chat e eu respondo algumas... Se passou alguma pergunta aqui, ou se vocês querem que eu responda alguma coisa, pode deixar lá. A hora que eu chego em casa, eu sempre dou uma passada. Né? Põe uma risadinha, tal, pergunto se vai querer fazer letras, eu ponho, toda vez eu olho lá. Tá? Se eu não respondo aqui, eu respondo depois lá, alguma dúvida, eu sempre dou uma passada. No mesmo dia, eu chego em casa, antes de tomar sopa, né? Antes de tomar sopa. Hoje tem sopa de novo. Legumes, eu pus brócolis, batata doce, couve-flor, inhame e grão de bico. Ficou nutritivo, hein? Grão de bico, que delícia. Faltou carne. É que minha filha não queria carne, mas eu vou comer bacon junto. Eu chego em casa, eu frito bacon ou frito um ovo. Ai, que delícia, gente. Eu sinto falta, assim, né? De uma gordurinha, né? Hã? A boca chega a água. É bom, hein? Ó, o C vai ser estudado agora. Como eu disse, a hora que eu cheguei, o Daniel estava ali comendo uma marmita, tinha comida mesmo e panceta. Isso que é comida, hein? Dá vontade de chegar em casa e pedir um lanche, né? Assim, com bacon, bem salgadinho, né? Isso que mata... Isso que mata a nossa lombriga, né, gente? Mata a fome. Ó, o C vai ser estudado agora, certo? Então, você vai ter que ter o artigo aqui que transforma esse C em um substantivo. Tá? Por exemplo, se você perguntar, professora, hoje nós vamos estudar o C? Tá vendo? Ó, você transformou em substantivo. Assim como você fala, professora, hoje nós vamos estudar o quê? Você transformou em substantivo. Certo? Que é o quê? Aquele lá é com acento, tá? Esse aqui é sem. Hoje nós vamos estudar o C, substantivo. Tá bom? Aí vem aqui mais para frente. Conjunção condicional. Esse aqui, gente, se cair, a gente tem que bater palmas mesmo. Porque a gente fala demais, né? Se você for, eu também vou. Se chover, hoje eu não vou para aula. Se você me ama, você põe lá no Facebook. Tá? Se você me ama, você põe lá que está no relacionamento sério. Tá bom? E põe meu nome, não é só relacionamento sério, não. É. Me marca, né? Então, é assim, ó. Se você for, eu também irei. Se você for, o quê? É uma música? É um funk? Se você não for, só você não vai.
É boa mesmo. Isso é uma declaração de amor, né? Se você não for, amor, só você não vai. Né? Orna com funk, né? O funk é assim mesmo. Vai. Eu acho que não é funk. Parece que eu já ouvi isso daí. Se você não for, só você não vai. Ela vai procurar aqui para ver a autoria. Com certeza não é do Vando, né? Nem do Christian Ralph, que é minha dupla. Aliás, Christian Ralph, eu falei para vocês que eles prometeram que eu ia fazer live e eu não vi. Mas eu gostaria de ver a live deles, viu? Num vídeo. É. Na outra aula eu vou cantar uma música deles. É um forró. Quem canta? Fala mansa. Tiro Lipa, é. Se você não for, só você não vai. Sabe o que eu gosto daí? Porque desestrutura, ele desmantela a expectativa. Se você não for, dá a impressão que ele vai falar, eu vou ficar triste. Se você não for, né? Se você não for, eu fico. Se você não for, nada vai ter graça. Se você não for, vai ser chato. Né? Então, isso aí significa, ele quebra a estrutura que a gente espera. Né? Quebra a expectativa. Se você não for, só você não vai. Que nem quando a pessoa fala assim, lembra que eu falei daquela música do Oswaldo Montenegro, quando a pessoa fala, porque metade de mim é amor e a outra metade também. Ué, para que tem que fazer isso? Então, por que não fala sou inteiro amor? Né? Mas aí é que está, é a poesia. A metade de mim é amor e a outra metade também. Desestrutura, como essa daqui. É que você tem uma expectativa já do que vem ali. Algumas frases a gente já sabe o que vem. Né? Alguma estrutura ela já é feita assim. Mas muito boa. Então, se você for, eu também irei. Esse se significa caso. Quando significa caso, é conjunção condicional. A gente usa demais, tá? Demais. Agora vem um se, que é conjunção integrante. Não esqueça o que eu falei para vocês. O se é conjunção integrante. Toda conjunção integrante dá para pôr o isso no lugar. Pode ser o que eu já expliquei, pode ser o se agora. Olha agora, ó. Quando você fala para a pessoa assim, eu não sei se ele vem. Olha lá, eu não sei se ele vem. Significa, eu não sei isso. Será que vai ter mesmo? Quem falou? Ô, Diego, você me salvou. Agora vou viver com outra expectativa até dia 18. Vamos ver. Me marca, hein? Christian Ralph. Gente, mas é muito afinadinho. Eles são muito afinadinhos. Sabia que o Christian já foi casado com a Gretchen? Lá no começo, eu lembro que eu morava na Água da Garça e a única acesso que a gente tinha assim, era a revista. Tinha uma revistinha que o papai comprava e a gente lia lá no sítio com lamparina, luz de lamparina. E tinha lá que o Christian era casado com a Gretchen. Né? Ali que tudo começou para a Gretchen. Tudo começou ali para a Gretchen. Né? Foi o primeiro casamento dela. Né? Quase 20, né? Está falando quase 20 casamentos. Acho que aquele ali foi o primeiro. Ó, não sei se ele vem. Eu não sei o quê? Isso. Ô, professora, eu guardei bem que quando der para pôr o isso, tanto para o que quanto para o se, nós teremos uma conjunção integrante. Né? Eu não vi se ele estava nervoso. Eu não vi isto. Certo? Então, não esqueça, o se também é conjunção integrante, quando você coloca o isto. Deixa eu colocar duas frases aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ó. Anósia é o nome da moça, tá? Anósia não sabe que passou no exame. Ó, Anósia não sabe se passou no exame.
Vocês estão vendo que eu coloquei duas frases quase iguais, quase. A Nósia não sabe que passou no exame. A Nósia não sabe se passou no exame. Guardem bem, o concurso pergunta o que é esse Q, o que é esse C. Observa bem que a estrutura é a mesma. A Nósia não sabe isto. A Nósia não sabe isto. Olha que legal. A estrutura é quase igual. Coloquei um Q e um C. E se ele disser a vocês que morfologicamente o Q e o C desempenham a mesma função aqui, você vai dizer que é verdade, porque dá para pôr o isto. Só que semanticamente nunca serão iguais. Vamos supor que você seja a Nósia. Você prefere a estrutura de cima ou de baixo para você? Ó, a Nósia não sabe que passou no exame. A de baixo é, a Nósia não sabe se passou no exame. Qual que você prefere? A Nósia vai preferir a de cima ou de baixo para ela? A professora, a Nósia vai preferir a de cima, porque ela passou no exame, ela só não sabe, mas ela vai ficar sabendo. E o C, na de baixo, introduz uma dúvida, uma hipótese. Quando você fala, eu não sei se ele está doente, eu não sei se ele vem, é uma hipótese que você está introduzindo. Então, os dois desempenham função de conjunção integrante. Já dá para pôr isso nos dois. Só que, semanticamente, quando a gente permuta esse Q e esse C, esse introduz certeza, esse introduz dúvida. Né? Então, para a Nósia, é melhor a estrutura de cima, porque ela passou, ela só não sabe ainda. Agora, embaixo, não se sabe ainda nem se ela passou. Embaixo, a dúvida se ela passou. Né? Não sabemos. Mas os dois podem cair para vocês. Os dois são conjunções integrantes. Tá bom? Muito bem, vamos adiante. Olha cada coisa batuta esse português, né, gente? Nossa Senhora! Agora vamos seguindo lá. Conjunção integrante. Ó, esse aí, parte integrante do verbo. Gente, parte integrante do verbo significa, se você tirar, fica errado. O verbo não existe sem ele. Eu vou falar alguns que comumente caem em concurso. Queixar-se. Por exemplo, você fala assim, ele se queixou de mim hoje. A gente fala assim, mas ele foi lá queixar de mim. Porque o verbo, ele fala assim, esse verbo não existe sem o ser. Não existe. Tanto que se você for ao dicionário, ó, eu já expliquei isso para vocês, no dicionário vai estar escrito queixar-se. Lá no dicionário, quando você tem um verbo anexado com esse ser, ele sempre vai exigir isso na conjugação. Eu me queixei, ele se queixou, nós nos queixamos, ele pede os pronomes. Por isso que ele chama verbo pronominal. Isso aqui, parte integrante do verbo, significa que o verbo é pronominal. É a mesma coisa. O que é verbo pronominal, professora? Ele vai pedir esse pronome aqui. Certo? Por isso que ele chama parte integrante do verbo. Então, esse verbo é pronominal, porque ele pede o pronome. É a mesma coisa. A parte integrante do verbo significa que aquele verbo chama verbo pronominal. O queixar-se, pode saber, caiu queixar-se, não precisa nem ler. Você põe parte integrante do verbo lá. Outro verbo é arrepender-se. Arrepender-se. Você não pode falar, ele arrependeu de ter vindo. É ele se arrependeu. Faz parte do verbo. O verbo não dispensa. Quer ver outro? Lembrar ou esquecer, que são dois verbos tão comuns. Se tiver assim, ele se lembrou de mim. Certo? Ele é parte integrante do verbo. O verbo pede isso daí. Olha, gente, por experiência, o queixar-se é um verbo que cai muito parte integrante. Queixar-se e o arrepender-se também. Se tiver, ele se arrependeu, parte integrante do verbo. A gente fala assim, e a gente costuma falar, né? Ele arrependeu. Ele arrependeu. Sabia que outra parte integrante do verbo, ele se casou. A gente fala, ele casou. Mas o verbo é casar-se. Né? A gente fala, ele casou. É ele se casou. A pessoa, mas não existe, ele casou? Não. Ou você fala, ele casou a filha, ou ele se casou. Entendeu? Não existe, ele casou. Você fala, ele casou quem, professora? Ele mesmo. Ué, mas falta o se, então. Ele se casou. Parte integrante do verbo. Tá bom?
Muito bem. Aí vem partícula de realce. Olha lá, de novo, gente. Partícula de realce ou expletiva. Mesma coisa, ó. O que é partícula? Toda vez que cair no concurso, partícula de realce ou expletiva, você tira, não faz falta. Tá bom? Então, por exemplo, quando você fala assim, ó, vão-se os anéis, ficam os dedos. Significa o quê? Vão os anéis, ficam os dedos. Olha lá, partícula expletiva. Olha o que ele deu como partícula expletiva no material. Sorriu-se. Gente, sorriu-se meio misterioso. Significa sorriu meio misterioso. Quando for parte integrante, ou quando for partícula expletiva de real, você tira, não faz falta. Parece que ele está sobrando ali. Eu tô escrevendo um livro, né? Eu falo assim que tem um personagem lá no meu livro que chama Valdemar. O Valdemar era um menino que morava lá na Água da Garça comigo, na minha cidade natal, e ele ria demais. O Valdemar era assim, saía uma piadinha, alguma coisa, a gente ria, mas ele ria muito. E ele deitava no chão, punha as pernas para cima e rodopiava para lá e para cá, rindo demais. Aquele monte de dente, ele era negro, aqueles dentes lindos. E eu ponho no livro que ele se ria. Ele se ria de dar nó nas tripas. Ele ria além do que a gente achava que precisava. Ele se ria de dar nó nas tripas. Quer dizer, esse se é uma partícula de realce. O certo é ele ria, não é que é o certo, né? Ele ria de dar nó nas tripas. O se é dispensável. Então, quando você fala vão-se os dedos, vão-se os anéis, ficam os dedos, você está querendo dizer vão os anéis, ficam os dedos. Esse ser, né? Quando você fala assim, foi-se embora, é partícula de realce, gente. Você tem que falar foi embora. Cadê o João? Você fala foi-se embora. Você tira. Cadê o João? Foi embora. Quer dizer, uma partícula expletiva ou de realce. Tá bom? Agora vem pronome apassivador e índice de indeterminação do sujeito. Muito bem. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu tivesse que escolher dois Cs e dois Qs, dos dois Qs, se eu tivesse que escolher só dois do que eu falei do que, eu ia escolher condição integrante e pronome relativo. E se eu tivesse que escolher dois do C aqui, eu escolheria agora pronome apassivador, que eu vou falar, e índice de indeterminação do sujeito. Tá? Eu já falei um pouco disso lá atrás, quando eu falei para vocês de concordância verbal. Eu já falei deles dois. Mas agora o foco é no C. Então, o que é pronome apassivador? É pronome apassivador, professora, ou partícula apassivadora. Partícula apassivadora é a mesma coisa. Eu dou uma frase bem chavão mesmo, que é aquela aluga-se casa. Olha lá. Quando for pronome apassivador ou partícula apassivadora, que é a mesma coisa, ela só pode ser pronome apassivador com verbo transitivo direto. A pergunta tem que ser o quê? Aluga-se o quê? Procura-se o quê? Viu-se o acidente? Viu-se o quê? Tá? Esse C é pronome apassivador. Aluga-se casa. E você consegue fazer assim, ó. Casa é alugada. Comeu-se o bolo. Você pode falar, o bolo foi comido. Viu-se o acidente foi visto. Comentou-se a questão foi comentada. Guarda essa, chama pronome apassivador ou partícula apassivadora. Tá bom? Cuide que às vezes o concurso não fala pronome apassivador, fala só pronome, tá? Se ele falar pronome, tá certo. Eu estou falando isso porque às vezes o concurso fala, vamos falar pronome apassivador, e às vezes ele fala só pronome. Tá bom? Então, este aqui normalmente cai junto com esse aqui, que chama índice de indeterminação do sujeito. Indeterminação do sujeito. Que é quando você não consegue detectar o sujeito. O sujeito é indeterminado. Olha lá. Índice de indeterminação do sujeito. Então, precisa-se de motoristas habilitados.
Olha lá, precisa-se de motoristas. A pergunta é, precisa-se de quê? Gente, essa de cima só pode ser a pergunta o quê? Aqui, no índice de indeterminação do sujeito, pode ser qualquer pergunta, menos o quê? Não pode ser a pergunta o quê? Então, ó, precisa-se de quê? Porque precisa-se de motoristas, esse C aqui, eu não sei quem precisa, eu indetermino por meio do C. Ô, professor, se eu tirar esse C daqui, se tiver assim, precisa de motoristas, é sujeito oculto, ele precisa de motoristas. Quando eu ponho precisa-se de motoristas, qualquer um que precisa. Aí ficou sujeito indeterminado. Esses dois Cs, são esses Cs que a gente vê nas ruas, nas placas. O mais comum é ser o de cima, né? Mas o de baixo também. Olha esse aqui, ó, precisa-se de funcionários. Precisa-se de uma pessoa para limpeza geral. Precisa-se, você passa na loja, tem muitas lojas, precisa-se de vendedores. Você passa na loja, está escrito, precisa-se de costureiras. É comum a gente encontrar essas duas. Então, você guarda o seguinte, aqui tem que ser a pergunta o quê? Aqui é qualquer pergunta, na de baixo, menos o quê? Vocês guardaram, gente? Muito bem. Vamos ver se eu acho um exercício aqui. Vou fazer mais um. Ó, vamos pegar o exercício 4. Peguem lá para mim. Quanto tempo nós temos ainda? Que acaba? 8h45. Eu estou perguntando quantos minutos faltam. 7? Dá tempo da gente fazer, então. Olha o exercício 4. É da história do mundo... Olha lá, é da história do mundo que as elites, né? Deixa eu ver lá. Exercício 4. Olha lá. É da história do mundo isto. As elites nunca introduziram mudanças, as quais favorecessem a sociedade como um todo. Estaríamos nos enganando se achássemos isto. Né? Essas lideranças empresariais teriam movimentação para fazer as distribuições de renda, as quais uma nação equilibrada precisa ter. As quais. Gente, esse exercício é só conjunção integrante pronome relativo. É só colocar o isto e o qual. Ó, é da história do mundo isto. Quer dizer, isto é da história do mundo. Tá? É da história do mundo isto. Quer dizer, isto é da história do mundo. Eu acho mais difícil no exercício 4 a primeira. Ó, é da história do mundo isto. Isto é da história do mundo. Aí o segundo, introduziram mudanças as quais favorecessem a sociedade. A outra, nos enganados se achássemos isto. E a última, fazer as distribuições de renda as quais uma nação equilibrada precisa ter. O exercício 4 é um exercício super rico. Você põe o qual, a qual ou que. Veja que ele só deu, gente, pronome relativo, conjunção integrante, pronome relativo, conjunção integrante. Olha esse exercício. Esse é o exercício que de que eu falo, eu poria o exercício 4 em primeiro lugar. Certo? Deixa eu falar mais. Olha o exercício 5. Acho que agora estamos sendo observados. Eu acho isto. Exercício 5, eu acho isto. Então, esse que é conjunção integrante, esse que está no quadradinho, lá no retângulo. Eu acho isto. Aí ele fala assim, com relação ao que presente nesse quadrado, podemos afirmar que aí embaixo, qual que é igual? Aí embaixo.
Tenho que fazer. Tenho que fazer. Tenho que fazer. Olha lá o tenho, o que e o verbo no infinitivo. Esse que está aí é preposição. Ele significa de. Tenho de fazer, certo, gente? Faz o que achar melhor. Agora eu vou perder, não é perder, né? Eu quero usar esses minutos para explicar uma coisa para vocês importantíssima. Vocês, não sei se já notaram, mas vocês usam na vida de vocês dois o quê. O primeiro é de pergunta. Quando você fala para a pessoa assim, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que ele disse? O que você fez? Esse que chama pronome interrogativo, de fazer pergunta. Na verdade, não é o que, é só que. Vocês sabiam? Quando você teria que falar para a pessoa, que você disse, que ele fez, que você falou. A gente fala o que você falou, o que você disse, o que ele fez, nós que pomos um o. Esse que faz pergunta é só que, não é o que, nós que pomos. Mas não interessa. Esse o que você faz, o que você fez, o que ele disse, chama pronome interrogativo, de fazer pergunta, certo? Tudo bem, professora, esse eu uso todo dia. E você usa um outro que na tua vida, que é sempre esse aqui que eu vou explicar agora. Você fala para a pessoa assim, ó, o que você fez não tem perdão. Às vezes você fala assim, eu não sei o que eu vou fazer, professora. Eu não sei o que ele disse. Ó, este aqui não é pergunta. Volto a dizer, não esqueça o que eu vou falar hoje para vocês. Se não for de pergunta, é este aqui. Ah, professora, mas aqui está no começo da frase. Pode ser no meio também. Quando você fala assim, eu não sei o que ele falou. Eu não sei o que ele falou. Esse o que ele falou é esse aqui também. Eu quero que você guarde o que eu vou falar. Este o é separado desse que agora. Este o significa aquilo. Este que significa o qual. Agora, guardem que eu vou falar. Este o, por incrível que pareça, o nome dele é pronome demonstrativo, porque ele tem valor de aquilo. E este que, por incrível que pareça, é o qual, ele é pronome relativo. Esse aqui você fala assim, aquele dia que a Célia falou aquilo, eu nunca mais esqueci. Você usa dois o que na tua vida. Um é para pergunta. Você falou o quê? O que ele disse? O que você fez? Esse aí chama pronome interrogativo. Não sendo este, é este aqui. Quando você fala para a pessoa assim, eu não sei o que ele disse. Eu não sei aquilo o qual ele disse. Meu Deus, professor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei aquilo o qual eu vou fazer. Aqui, o que você fez não tem perdão. Aquilo o qual você fez não tem perdão. Então, decora. Esse ozinho é pronome demonstrativo. E esse que é pronome relativo. O qual. Dá para pôr o qual. Eu já expliquei isso para vocês que dá para pôr o qual. Só que essa estrutura, sem você ter tido a explicação, é mais difícil de reconhecer que esse que é pronome relativo. É mais fácil reconhecer assim, a mulher que chegou a minha amiga, a mulher a qual chegou a minha amiga. Agora, o que você fez, aquilo o qual você fez, não foi legal. Por que eu estou falando isso? Porque o exercício aparece aqui, ó. Faz o que achar melhor. Faz aquilo o qual você achar melhor. Então, na letra B, esse que é pronome relativo. Tá bom, gente? É uma preciosidade que eu falei do o que aqui, hein? O primeiro o é pronome demonstrativo. O que é pronome relativo. Eles são separados aqui. Quando você faz pergunta, não. É o que você falou, o que ele disse, é o que anda junto para fazer pergunta. Daí vem, em contrapartida, os estudiosos, os quais pesquisam, na letra C, esse que também é pronome relativo. Na letra D, olha lá, que legal, esse que é advérbio, porque ele muda o adjetivo legal. E analisem bem as questões. Eu espero que todos se saiam bem. Eu espero isto.
Eu espero isto. Tá bom? Tem tempo ainda? Acabou. Acabou, então? Gostaram do Q e o C? Muito bem, minha gente. Estamos aqui na próxima semana. Bons estudos, mandem as dúvidas, tá bom? Eu estou aqui para responder se vocês precisarem. Até lá, minha gente. Tchau.